A gente já está online, ao vivo. Já está online. Sael, você consegue ver os comentários aqui no cantinho? Aqui na direita? Na direita? Se você não conseguir ver, não tem problema. Tô vendo, no chat privado. Isso mesmo, que aí são os comentários que o pessoal vai colocando. Então tem bastante gente já. Boa tarde, pessoal. A gente já vai dar início, a gente vai esperar só uns 2 minutinhos para esperar o pessoal terminar de entrar e a gente dá início, então, no nosso encontro de hoje sobre sepse. Boa tarde, pessoal. O pessoal que está colocando o nome, a gente vai mandar lista de presença e vamos deixar fixada. Pedimos que vocês assinem a lista, o que conta de vocês é a lista assinada, tá? Tem bastante gente entrando. Tem o pessoal de Passos, UPA Jequié, UPA de Engenho de Dentro, Campo Grande, Campinas, São Paulo, São José Imperatriz, Maranhão. Legal, bastante gente entrando. Hoje nós convidamos o Dr. Israel Maia para palestrar. Eu vou deixar ele se apresentar, fazer as honras. A gente tem o form de vocês e no final a gente coloca o form de vocês para a gente ver as dúvidas que as unidades trouxeram. Vou deixar a palavra com o Dr. Israel, para ele se apresentar. Bom, Sabrina, muitíssimo obrigado pelo convite para falar aqui para vocês sobre sepse. Eu sou intensivista, sou pneumologista, eu sou pesquisador e coordenador dos pesquisadores no Instituto de Pesquisa da HCOR em São Paulo. E aí eu vou trazer aqui o que a gente tem relacionado à sepse dentro do nosso contexto de Brasil, né? Então eu vou começar a apresentar e talvez agora eu estou vendo os comentários, mas talvez quando eu fizer colocar no modo apresentação eu não veja mais. Então, se por acaso vocês quiserem fazer a pergunta e eu responder no meio da apresentação, é só me avisar, tá bem, Sabrina? Tá ótimo. Então, vamos lá. Todos estão vendo a minha tela na modo apresentação, tudo bem? Está no modo apresentação. Então tá. Bom, eu trouxe aqui para vocês o que a gente chama de masterclass. Isso é a aula dada pela doutora Flávia Machado, que muitos de vocês conhecem, que é a nossa expoente, né, a pesquisadora mais conhecida no Brasil em sepse, e ela gentilmente me forneceu essa aula
e eu, então, ajustei dentro do nosso contexto, daquilo que a gente gostaria de passar para vocês, no contexto de UPA, das emergências, uma avaliação primária, né, um setor primário de avaliação desses pacientes. Então, eu agradeço a colaboração da doutora Flávia e, e também muitas das coisas que eu trago aqui para vocês vem do Instituto Latino-Americano de Sepsis, que é o ILAS, que a doutora Flávia é presidente, e que uma ONG muito importante que tem feito um trabalho excelente no tratamento da sepsis, do alerta do que é sepsis, e a gente, então, sabe da importância desse instituto para esse tipo de problemas no dia a dia, né? Então, a gente vai falar um pouquinho. Primeiro, vamos definir o que é sepse, né? Então, sepse, a gente tem várias definições na literatura. A última definição é o que a gente chama de sepse 3.0, mas dentro do contexto de país de baixa e média renda, que nós estamos falando do Brasil, que o contexto de países de alta renda relacionado à sepse é bem diferente do nosso contexto. Então, a gente precisa adaptar para nós aquilo que é mais fácil para nós identificarmos sepse, porque vocês vão ver que identificar a sepse faz uma bela de uma diferença. Então, nada mais é que na presença de infecção, eu tenho uma resposta inflamatória desregulada, né, exacerbada, e eu tenho como consequência disso uma disfunção orgânica. E aí, como é que eu vou definir, como é que eu vou classificar a sepse? Então, eu posso ter infecção sem disfunção, ou seja, sem disfunção orgânica, onde eu tenho um foco infeccioso suspeito, com ou sem sinais de SIRS, que é a resposta inflamatória aguda que a gente vai ver depois. Mas, para eu classificar como sepse, então eu tenho que ter infecção mais uma disfunção orgânica, que é de pelo menos um órgão, que eu também vou explicar como é que a gente chega à conclusão do que é uma disfunção orgânica. Mas eu posso ter um choque séptico, né? O choque séptico, ou seja, eu tenho uma sepse, tenho uma infecção, eu tenho uma disfunção orgânica, ou seja, eu tenho uma hipotensão, e essa hipotensão ela é persistente. Então, eu estou chamando isso de choque séptico. Tá? Eu não. A classificação que nós usamos dentro do ILAS e da própria campanha de sobrevivência à sepsis, que nada mais é do que um grupo de especialistas que só estudam sepse e que regularmente eles estão liberando informações e diretrizes para o tratamento de sepse, que a gente vai ver em seguida. Mas vamos olhar para a sepse como um todo e entender a gravidade da sepse, a incidência, o quanto de sepse isso existe no mundo e a mortalidade disso. Então, esse é o último publicação aí lá de 2020 no Lancet, que é uma revista médica extremamente importante, onde avaliou os casos de 1990 a 2017 e o que ele viu? Que as causas infecciosas de internação, elas são muito maiores do que causas, por exemplo, de trauma ou doenças não comunicáveis, que são lesões cardiovasculares, por exemplo, né? AVC, infarto, isso é chamado doença não comunicável. E vocês estão vendo aí que causas infecciosas, nós nesse período foram 33 milhões, e enquanto que trauma e doença não comunicável foi a metade disso. E vocês podem perceber que a maior parte dessas lesões, dessas causas infecciosas, elas acontecem nessa cor mais escura, que é no chamado sul global, né? Então, América do Sul, América Latina, África, Sudeste Asiático, que coincide com a área do que nós chamamos de países de baixa e média renda. Tá? E quando a gente olha para a morte, nós estamos falando aí de 11 milhões de mortes relacionadas à sepse, que representa
19% do total de óbitos, né? Então, isso é bastante, e a gente sabe que 20% no óbito em geral, no mundo, está relacionado à sepse, e, mais uma vez, como não poderia ser diferente, essa área mais escura do sul global é a principal área afetada. Então, vocês veem que a taxa de mortalidade nessa área amarela mais clarinha é muito menor do que a taxa de mortalidade na área mais escura, tá? E, então, vamos lá. Opa. Ué, não quer passar? Ah, passou. Tá, e como é que isso é no Brasil? O que a gente tem de mortalidade no Brasil? Olha para vocês verem. Esse estudo foi feito também recentemente, em 2017, publicado, onde ele mostra, olha a alta taxa de mortalidade da sepsis. Nós temos 55% de taxa de mortalidade no Brasil, sendo que, se eu dividir, que na época a gente dividia em sepse grave e choque séptico, tá? Então, a diferença é que sepse grave, o paciente não estava hipotenso, e o choque séptico ele persistia hipotenso, tinha uma hipotensão. Então, quando eu tenho o choque séptico, a taxa de mortalidade era de 60%. E na sepse grave é de 50%, com um número de casos de 420 mil casos por ano, sendo que a metade disso, né, 50%, nós temos óbito. Ou seja, é extremamente importante. E quando a gente olha para a pediatria, que é esse outro estudo também publicado recentemente pelo grupo do ILAS, olha para vocês verem, enquanto que no adulto a taxa de mortalidade era de 50%, quase 60%, na criança a mortalidade é de 30%, o que é muito alto. Nós estamos falando de criança que tem muito menos comorbidade, que tem muito menos chance de morrer do que um adulto, por ser mais jovem, né? E aí, quando eu olho, eu divido entre hospitais públicos e hospitais privados, ainda falando de pediatria, né? O que a gente vê? Que o número, essa área achurada em vermelho, é o número de mortes. Então, você vê que eu tenho uma área achurada muito maior, ou seja, eu tenho uma mortalidade muito maior em hospitais públicos do que em hospital privado, tá? Então, é muito importante que nós identifiquemos a sepsis, né? E além do que, para a população de leigo, olha para vocês verem, essa pesquisa do ILAS, junto com o Datafolha, o que ele mostrou? Que apenas 14% dos entrevistados já tinham ouvido falar de sepsis. E isso não é diferente para a população não leiga, né? Ou seja, se conhece sepse, porém, o reconhecimento de sepse dentro do contexto das unidades básicas, dentro do contexto hospitalar, ainda é baixo, né? E o reconhecimento precoce da sepse é a chave para o tratamento adequado dessa patologia, sendo que é imperioso que as instituições treinem as suas equipes, e não é por isso que o projeto do qual a gente está aqui representando está trazendo essa importância da sepse. Por quê? Porque a gente precisa aumentar o reconhecimento da sepse na unidade básica, né? Então, isso é muito importante, porque ali é o começo da caminhada do paciente dentro do sistema de saúde. E é ali que vai fazer diferença. Então, o reconhecimento dentro da unidade básica é ali que vai fazer a real diferença. Mas eu falei de CIRS, tá? Mas o que é CIRS? O que é o critério de CIRS, que é sinais de resposta inflamatória? É muito simples. Febre é um dos critérios, ou hipotermia lê-se abaixo de 35, febre acima de 37,8, taquicardia acima de 90, de frequência cardíaca, taquipneia acima de 20, de frequência respiratória, leucocitose acima de 12.000 ou leucopenia abaixo de 4.000. Né? Então, esse é o que eu preciso olhar para o paciente. O que eu preciso olhar para o paciente quando esse paciente chega para mim? Se ele tem
algum fator de risco, se ele tem algum sinal de infecção, alguma história de infecção, e ele apresenta pelo menos duas, né, desses critérios, então eu estou falando, ou ele apresenta febre, ou ele apresenta taquicardia, opa, eu preciso ficar de olho porque esse paciente pode ter sepsis, tá? Então, o critério de SIRS é muito simples. Eu tenho 4 critérios que a gente olha no dia a dia do paciente, bastou ele chegar, a gente está vendo frequência respiratória, a frequência cardíaca, febre e leucocitose, tá? Mas eu também tenho o conceito de disfunção orgânica. Por quê? Porque tem paciente com sepse que não tem critérios de SIRS, ele não apresenta critérios de SIRS, mas ele apresenta algum critério de disfunção orgânica. O que é disfunção orgânica? Então vamos pensar, disfunção orgânica cerebral, nível de consciência, tá? Então, nível de consciência reduzido, se eu tenho um nível de consciência reduzido, um Glasgow, né, que vocês sabem que a gente mede regularmente no paciente, um Glasgow menor do que 15, é um paciente que está mais sonolento, que não está respondendo bem. Então, isso é uma disfunção orgânica. Ou é um paciente que está hipotenso, né? Então, é uma disfunção orgânica. Por quê? Porque eu tenho uma alteração em vaso sanguíneo e eu tenho uma vasodilatação provocada pela infecção, consequentemente, a pressão arterial vai ser menor. Ou então é um paciente que está precisando de oxigênio. Então, qual é o órgão que está lesado aí? É o pulmão. Então, eu preciso de fornecer oxigênio para ele. Então, isso também é uma disfunção orgânica. Ou então, pô, eu estou urinando menos, nesse período eu estou percebendo que eu estou urinando menos e a gente vai medir a diurese, essa diurese é baixa, ele é oligúrico, né, com um diurese menor do que 0,5 ml por quilo hora. Ah, então, isso é uma disfunção orgânica. Significa o quê? O rim não está funcionando bem. Então, eu tenho um órgão específico, o rim, que não está funcionando bem. Mas eu também posso ter disfunção orgânica a partir de exames laboratoriais, se eles estiverem disponíveis para vocês. Eu não preciso de exame laboratorial para fazer diagnóstico de disfunção orgânica. O fato de ele estar hipotenso, alterar o nível de um desses fatores, ou ele está hipotenso, ou ele alterou o nível de consciência, ou ele está hipoxêmico, ou ele está oligúrico, já é uma disfunção orgânica. Tá? Então, eu preciso prestar atenção nisso. Mas, se eu tiver exame laboratorial, eu posso chamar de disfunção orgânica. A piora da função renal, a creatinina vai aumentar. O lactato, né, eu vou coletar, então o lactato é um marcador de lesão tecidual. Então, quanto mais grave é o meu paciente, mais ele vai produzir lactato, porque a lesão tecidual periférica produz, então, lactato, e aí esse lactato vai subir. Ou então eu tenho plaqueta baixa, abaixo de 100 mil, ou eu tenho um TAP, né, através da medida de RNI, que seja acima de 1,5. Tá? Então, isso também é uma disfunção orgânica que eu posso olhar através dos exames laboratoriais. Ou então eu dosei a bilirrubina e a bilirrubina está mostrando para mim que ela tá elevada, acima de 2 miligramas por decilitro. Então, isso está mostrando o quê? Que o fígado não está legal. Tá? Então, eu preciso entender que isso é uma disfunção orgânica. Tá? Então, entendemos o que é SIRS, entendemos o que é disfunção orgânica, e aí isso é o que eu preciso realmente de olhar, de prestar atenção para o meu paciente. Então, o que eu preciso prestar atenção nele? Critérios de SIRS, critérios de disfunção orgânica. E o atendimento a esse paciente, ele é multiprofissional, ele vai ser feito em qualquer área, né? Se o paciente está na emergência, está na UPA, se ele está na UTI, está na unidade de internação, não interessa. Ele vai ser avaliado multiprofissionalmente, tanto pelo médico quanto pela enfermeira, e que vai trazer, então, a informação que a gente precisa para identificar a sepsis, né? Mas, vamos lá, ok. Então, eu sei que vamos entender o que a SIRS tem com a sepsis, o que tem a disfunção orgânica e como é que eu manejo isso, né? Então, se eu chego à conclusão que o paciente, como é que eu chego à conclusão que o paciente tem sepsis e como é que eu vou manejar isso? E isso vem
através de informações de estudos publicados há muito tempo ou recentemente, que mostram para a gente como fazer o tratamento da sepse. Tá? E esse tratamento, esses estudos, eles são avaliados regularmente por esse comitê, que é o Comitê de Sobrevivência, da Campanha de Sobrevivência à Sepse, que já vem há muitos anos, e eles então liberam diretrizes, guidelines, que são regulares para, a partir do momento que surgem novas evidências de tratamento, de orientações, eles se reúnem e liberam esses documentos. O último é de 2021, e é a partir dele que a gente vai mostrar para vocês o melhor manejo. E eles usam esse sistema onde eles vão dizer para a gente, olha, a recomendação é forte ou a recomendação daquele tratamento é fraca. O que significa recomendação forte? Eu tenho estudos que realmente mostram que aquilo deve ser feito e deve ser feito de uma maneira específica. Ou seja, a maioria dos pacientes deve receber aquela recomendação. Mas eu tenho também tratamentos onde a recomendação não é tão bem definida, o que é chamada de recomendação fraca. Eu tenho alguns tipos de tratamento, então as diferentes escolhas que eu tiver de tratamento, provavelmente elas são apropriadas para diferentes pacientes, ou seja, as terapias devem ser individualizadas para cada situação, que a gente chama de condicional. E isso acontece, essa recomendação acontece a partir do momento que eu tenho estudos que não são tão importantes assim. São estudos observacionais, né? São estudos de um centro só, não são estudos multicêntricos. Então, metodologicamente, eles são mais fracos e eles vão trazer uma recomendação mais fraca desse comitê. E a gente vai ver, então, o que isso significa. Primeiro, vale a pena fazer o screening para identificação precoce da sepse? Então, esse screening, quando eu falo screening, é triagem. Então, vale a pena fazer a triagem. A triagem, e qual vai ser o método de triagem? Então, se vale a pena, sim. Vocês observam que eles recomendam a utilização de ferramentas de screening, ferramentas de triagem, para fazer a identificação da sepse. E qual o principal ferramenta? SIRS. Quatro coisinhas que eu preciso ver: taquicardia, taquipneia, a alteração do nível de consciência e a pressão arterial. Então, 4 coisas simples, e FEB, desculpa, que eu vou avaliar. Tá? Então, SIRS é muito importante. E a gente vê aqui, olha, quando vocês acompanham essa linha aqui à direita, e vocês percebem que aquele grupo, nesse estudo, aquele grupo que aderiu ao uso da SIRS para a identificação de sepse, teve uma diminuição da mortalidade de 30 dias, comparado àqueles que não aderiu à utilização da ferramenta SIRS para a identificação de sepse. Né? Então, o próprio ILAS tem esse fluxograma, essa é uma cópia do fluxograma do ILAS, vocês estão vendo a referência aqui, e aí a primeira pergunta é o seguinte: o paciente apresenta disfunção orgânica ou 2 critérios de SIRS? Se ele não apresenta nenhum desses, né, não está taquipneico, não está febril, não está taquicárdico, se ele não apresenta, então eu não vou abrir o protocolo de sepse. Tá, mas ele apresenta 2 critérios de SIRS ou alguma disfunção orgânica. O que eu vou fazer? A equipe multidisciplinar, porque o paciente chega e ele é avaliado inicialmente pela equipe multidisciplinar. Então, a equipe multidisciplinar chega à conclusão, ela é essencial que ela tenha na cabeça a necessidade de pensar em SIRS. Né? Então, ela chegou, tem lá o critério de SIRS, pelo menos 2 critérios de SIRS, o que ele vai fazer? Vai acionar a equipe médica. Né? E aí, a equipe médica, olha, aqui tem um protocolozinho que está na página do ILAS, então vocês podem ver, ó, a enfermagem, o paciente apresenta pelo menos 2 sinais de SIRS,
Então, aqui eu posso, o que é? Hipertermia, né? Ou hipotermia, leucocitose, ou leucopenia, taquicardia e taquipneia. Então, se eu tenho 2 desses, taquicárdio, taquipneico, ele tem CIRS. E aí eu preciso ver, associado a isso, ele tem algum critério de disfunção orgânica? Qual é o critério que me importa nesse momento, nessa primeira avaliação? Poligúria, alteração do nível de consciência, hipotensão e hipoxemia. Então, necessidade de oxigênio. E isso, a primeira coisa é, a multidisciplinar, a equipe multidisciplinar vai identificar CIRS, identificou CIRS, doutor fulano, eu preciso da avaliação sua com a possível identificação de sepsis. E aí ele vai fazer a avaliação dele. Tá? Mas a gente sabe que existem outros, que talvez você já tenha ouvido falar, outras formas de triagem de sepse, que é, por exemplo, o chamado Quick-SOFA. Tá? Então, o Quick-SOFA, o que é? São três dados que eu preciso. Glasgow menor do que 15, frequência acima de 22, pressão arterial sistólica menor ou igual a 100. O que a gente vê nesse estudo feito no Brasil pela doutora Flávia? O que a gente vê? Que o Quick-SOFA tem uma sensibilidade muito baixa para predizer morte em suspeitas de infecção no nosso país, no Brasil. Ou seja, não é para usar Quick-SOFA. Então, qual é a recomendação? Voltando à recomendação, é para usar CIRS ou para usar MILS, né? Então, um dos dois. A ideia aqui é que vocês usem CIRS, porque CIRS é muito simples e, como a gente já olhou lá atrás, né, a gente tem quatro dados muito simples que eu vou identificar. Se eu tiver 2 deles, eu preciso pensar em sepse. Tá? E aí, voltando para o nosso fluxograma, tá? Você chamou a equipe médica. A equipe médica foi avaliar, e aí ela entende que ela vai perguntar se existe um foco infeccioso suspeito ou confirmado. Se não tem, eu finalizo o protocolo de sepse. Se tenho, ele vai perguntar: existe esse paciente? Ele é um paciente de cuidados paliativos? Se sim, eu vou seguir o tratamento desse paciente na sepse de acordo com a proporcionalidade. Então, se é um paciente que foi definido com a família que a gente não vai ter nenhum investimento adicional, se ele piorar, então eu vou seguir essa orientação que foi definida com a família. Agora, vamos supor que eu chego à conclusão que não é um paciente em cuidado paliativo. Né? Não sendo um paciente em cuidado paliativo, eu preciso fazer uma outra pergunta. Tá, eu tenho uma outra doença que esteja explicando isso, que não seja sepse, por exemplo, dengue, presença de Covid-19, malária, dengue, malária. Então, se eu tenho essa definição, então o que eu vou fazer? Eu vou encerrar o protocolo de sepse e vou dar seguimento adequado ao protocolo dessas doenças específicas, né? Vocês, a maioria aqui trabalha nas UPAs, vocês sabem que existe o protocolo de dengue e, portanto, a gente deve seguir esse protocolo. Cheguei à conclusão que não é dengue, não é malária, não tenho essa característica. E aí eu vou perguntar: existe disfunção orgânica? Então, vamos dizer que não existe disfunção orgânica. Então, aí a primeira coisa que eu vou perguntar é: a sepse é provável ou a sepse é possível? Vamos identificar o que é uma, o que é outra? A sepse provável é aquela que você realmente acha que é sepse. Todos os pacientes com foco infeccioso suspeito ou confirmado, com disfunção orgânica, né? Ou seja, com ou sem choque, daquelas que a gente já esclareceu, ou aqueles que têm CIRS, mas não têm disfunção orgânica. Então, isso é sepse provável. Então, sepse provável, eu tenho sepse provável, né? E eu tenho fator de risco para aquilo, é um paciente imunossuprimido, é um paciente que é idoso, né? Eu tenho algum fator de risco? Sim, então eu vou considerar realmente como sepse provável e vou seguir o protocolo. Agora, se eu não tenho disfunção orgânica e eu também não tenho CIRS sem disfunção orgânica, eu posso
considerar o que nós chamamos de sepse possível. O que é sepse possível? Eu estou meio na dúvida. Então, é um paciente que tem um foco infeccioso suspeito ou confirmado, mas que ele não preenche o critério de sepse provável, ele não preenche esse critério de sepse provável à esquerda aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou proceder à investigação laboratorial para esse paciente, fora do protocolo de sepse, vou postergar o antibiótico e vou observar esse paciente por 3 horas. Então, nesse momento, eu não estou seguindo o protocolo de sepse. O protocolo é continuar a investigação e postergar o antibiótico em torno de 3 horas. E aí, depois de 3 horas, então, já chegaram os exames, eu já reavaliei meu paciente e aí eu vou fazer a pergunta: a sepse foi confirmada? Né? Então, aqui eu tenho aquele mesmo formulário do ILAS de CIRS, o ILAS de disfunção orgânica. Então, vocês veem que o que eu vou buscar? Eu vou buscar saber se o paciente está oligúrico, se tem alteração do nível de consciência, se tem hipotensão ou se ele está hipoxêmico. Né? Então, isso é extremamente importante para eu poder fazer a triagem adequada e identificação da sepse. E aí, se eu tenho sepse confirmada, né, o que eu vou fazer? Se era uma sepse provável e eu confirmo isso, eu preciso começar a tratar o meu paciente. E é o que a gente vai ver como que eu vou tratar. Tá? Então, vamos lá. A gente lembre-se que a equipe multiprofissional avaliou o paciente, chegou à conclusão que ele tem 2 sinais de CIRS ou ele tem alguma disfunção orgânica, e pediu para o médico avaliar, e o médico vai avaliar se ele tem alguma dessas sinais de infecção que possa justificar aquilo tudo. Então, é a primeira avaliação médica. Né? E a enfermagem, junto com o médico, vai dar andamento ao tratamento da sepse, à abordagem inicial da sepse, que a gente vai ver em seguida como é que isso é feito. Então, a primeira coisa, será que eu preciso fazer uma ressuscitação inicial? Né? O que significa? Eu preciso avaliar a gravidade da sepse através da avaliação, por exemplo, se ele está hipotenso ou se ele tem um lactato, eu vou coletar lactato desse paciente. Eu coleto lactato e eu tenho um lactato elevado, então eu preciso fazer uma ressuscitação volêmica. E isso é importante que eu faça, tá? Essa ressuscitação volêmica inicial. E isso faz parte do pacote de primeira hora do tratamento da sepse. Então, e isso é o que a gente vai ver em seguida. Hoje em dia, a gente também tem a possibilidade de avaliar a perfusão periférica. Então, esse estudo aqui, ele está mostrando para a gente, comparando avaliar a perfusão periférica e avaliar o lactato, se eu tenho maior alteração de mortalidade, quando eu avalio a perfusão periférica, que é mais simples, né? Porque lactato depende de coleta, lactato depende de laboratório, e nem sempre a gente tem isso disponível, especialmente na unidade básica. E aí, será que eu tenho uma opção para dosagem de lactato? Então, essa é uma possível opção de avaliação de perfusão periférica. Mas esse estudo ele ficou bem no limite, ele bateu na trave para dizer que avaliar o paciente por perfusão periférica diminui a mortalidade em relação a avaliar o paciente com o uso de lactato. Então, como isso ainda não é definido, então a gente ainda, para avaliar melhor o paciente, eu preciso coletar lactato. Tá? Isso faz parte do pacote de primeira hora, como vocês estão vendo aqui. E a gente vai passar uma por uma. Né? Então, o que eu preciso entender? Eu cheguei à conclusão que o meu paciente tem 2 critérios de CIRS, ou eu cheguei à conclusão que o meu paciente tem uma disfunção orgânica. O médico avaliou e confirmou isso. O que eu preciso fazer? Eu preciso medir o lactato na primeira hora. Então, eu tenho 1 hora
para medir o lactato. E isso é importante. Isso aqui é um fluxograma de adesão, que é uma maneira que o médico tem de avaliar, aliás, o Instituto no Willis, por exemplo, tem de avaliar a adesão à mensuração de lactato, e a gente tem 1 hora para coletar o lactato. Deixando o lactato de lado, vamos olhar uma outra dado importante da primeira hora, hemocultura. Eu preciso coletar hemocultura na primeira hora. Por quê? Eu preciso coletar hemocultura antes da administração do antibiótico. Então, por quê? Porque isso aqui mostra para a gente, esse estudo aqui está mostrando para a gente que aqueles pacientes em que eu coletei hemocultura depois que eu fiz o antibiótico, eu tive uma diminuição muito importante da capacidade da hemocultura ser positiva. Então, eu preciso coletar hemocultura, isso é boa prática, e antes de eu administrar o antibiótico. Tá? Então, a coleta de hemocultura antes do início do antibiótico, dentro da primeira hora do diagnóstico da sepse. Ok. E aí, mais uma vez, dentro do fluxograma do ILAS, ele vai me perguntar se eu coletei hemocultura dentro da primeira hora, antes da administração do antibiótico. E o antibiótico, eu preciso administrar? Então, quando que eu vou administrar? Eu preciso administrar quando ele é recomendado, quando eu tenho alta probabilidade de sepse, quando eu tenho uma sepse provável. Né? Então, eu tenho sepse provável, eu preciso administrar o antibiótico na primeira hora. E vocês vão ver por quê. Tá? E aí, ou eu tenho choque séptico, eu preciso administrar o antibiótico na primeira hora. Né? Agora, se eu tenho uma sepse possível, que a gente viu lá atrás qual é a definição, né? Então eu posso esperar os laboratórios, eu posso avaliar o paciente, eu tenho 3 horas para efetivamente decidir o que eu vou fazer. E em uma avaliação de 3 horas, o paciente eu cheguei à conclusão que a sepse era provável, eu vou administrar antibiótico. Tá? Então, existe uma recomendação forte do uso de antibiótico. E o uso de antibiótico deve ser feito na primeira hora para aqueles pacientes que têm sepse provável ou choque séptico. Tá? Então, início de antibiótico na primeira hora é o outro dado do pacote de primeira hora. Tá certo? Então, aqui fica um pouquinho mais fácil para vocês verem o que está entre os quadrados vermelhos. Então, o choque está presente, a sepse é definida como realmente confirmada ou provável, ou mesmo a sepse é possível, mas o choque está presente, eu preciso administrar antibiótico na primeira hora. Agora, se eu não tenho choque presente, mas a sepse é possível, ela não é definida, eu posso ter aí até 3 horas para administrar o antibiótico. Tá? Então, isso é importante a gente ter na consciência um momento de administrar o antibiótico que a gente não pode perder. Por quê? Por causa disso aqui que vocês estão vendo. Olha a curva. Aqui eu tenho, na horizontal, o tempo de administração de antibióticos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, até 12 horas. Quanto mais tempo eu perco, quanto mais tempo eu levo para administrar um antibiótico, a curva vai crescendo, a curva de mortalidade vai crescendo. Maior a chance do meu paciente morrer. Então, eu preciso chegar à conclusão se o paciente tem sepse possível, ele está chocado, ele vai receber antibiótico na primeira hora. Ele tem sepse possível, ele não está chocado, eu tenho até 3 horas para decidir isso. Ele tem sepse provável e ele está chocado, eu preciso administrar na primeira hora. Ele tem sepse provável e ele não está chocado, eu preciso administrar na primeira hora. Ok? Então, além de administrar antibiótico, eu também preciso olhar para a possibilidade de controle do foco. O que é controle do foco? É o paciente que tem, por exemplo, um abscesso. Ele fez um abscesso e eu preciso, não adianta eu só dar antibiótico, eu preciso ir lá e drenar esse abscesso. Tá? Então, o controle do foco também é importante e a gente tem que levar em consideração que isso pode ser feito dentro da própria unidade básica. E repor o volume. A reposição volêmica, como é que ela é? Então, vamos ver um pouquinho. Ó.
isso faz parte do pacote da primeira hora. Início da infusão de 30 ml por quilo em pacientes com hipotensão ou naqueles pacientes que têm o lactato 2 vezes o valor normal da primeira hora de instalação da disfunção. Eu chego à conclusão que eu tenho uma sepse provável. Eu meço o lactato, ele está acima de 2 vezes, ou o paciente está hipotenso, eu preciso fazer 30 ml por quilo de infusão de fluidos. Tá? Então, essa ressuscitação inicial é muito bem recomendada, né? E deve ser administrada, deve ser feita, sendo que a gente tem algumas situações, por exemplo, olhando de novo para os países de média e baixa renda, então esse estudo aqui publicado no JAMA, ele comparou que aqueles pacientes que faziam direitinho o protocolo de sepse, recebendo os 30 ml por quilo, com aquele que fazia de acordo com o que o médico achava. Né? E isso, o que eles viram? Que, na verdade, morreu mais naqueles que seguiram o protocolo. Mas por que morreu mais? Porque eram pacientes lá que moravam na Zâmbia, era um estudo que se realizou na Zâmbia, onde esses pacientes eram tratados aonde? Na enfermaria, não tinham acesso à ventilação mecânica e muito menos acesso venoso central. Então, ou seja, morreram mais, mas morreu mais não foi especificamente por causa do protocolo da sepse, mas porque faltava efetivamente condições básicas para tratar esse paciente e encaminhar para o local certo, entubar, colocar em ventilação mecânica, administrar soro de uma forma adequada, usando o acesso venoso central. Então, isso é só para vocês poderem entender que também, dependendo da condição onde o paciente está, eu também posso ter desfechos diferentes. Tá? E o mais importante é que aqueles pacientes que não conseguem receber os 30 ml por quilo, lembrando que esses 30 ml por quilo, eles não vão correr em meia hora, eles devem receber os 30 ml por quilo em 3 horas. Tá? Então, isso chegou à conclusão que é sepse provável, ou choque séptico, lactato aumentado, eu preciso fazer os 30 ml por quilo. Eu vou fazer em todo mundo? Ah, mas ele tem eu acho que ele tem uma disfunção renal, e aí mesmo assim eu posso fazer? Sim, você pode fazer. E claro que esse paciente talvez seja mais limitado, e você não consiga fazer todos os 30 ml nas 3 horas, mas o ideal é que a gente consiga. Por quê? Porque a gente está vendo nesse estudo aqui, ó, esse primeiro grupo de pacientes à esquerda, que é esse ESRD, são pacientes com doença renal crônica. HF é insuficiência cardíaca, os idosos, os homens, os obesos, aqueles que já têm uma sobrecarga hídrica, esses são os pacientes que não conseguiram fazer 30 ml por quilo em 3 horas. O que aconteceu? Eles morreram mais. Então, o ideal é que eu possa fazer as 30 ml por quilo em 3 horas. Então, esse é o ideal, independente do tipo de paciente. Então, essa adesão à administração de volume é boa prática e deve ser feita nos pacientes que têm hipotensão ou aqueles que têm lactato maior ou igual que 2 vezes o valor de referência. Tá bem? Mas e aí eu vou administrar e vou olhar para que pressão, quanto que de pressão arterial média eu quero. Então, a gente trabalha no dia a dia de estudo clínico com pressão arterial média, que quando vocês vão fazer isso na unidade básica, nas emergências, o próprio monitor já vai te dar a pressão arterial média, mesmo que seja não invasiva. Né? Então, a recomendação é que eu mantenha a PAM de 65 milímetros de Hg. Tá, mas será que eu usar uma PAM maior, por exemplo, 80, 85, não é melhor? Não, esse estudo já está feito. Está feito e mostrou para a gente que não faz diferença de mortalidade você almejar PAM maior e comparar com aquele que a PAM é de 65.
tá? Então, não faz diferença, olhamos para 65. Tá, mas e o contrário? Será que deixar mais hipotenso não é melhor para esse meu paciente? Né? Especialmente no idoso, onde é um paciente que tem mais doença cardiovascular, será que não vale a pena? Também não. Esse estudo mostra para a gente que deixar mais hipotenso, o APM abaixo de 65, que fique entre 60 e 65, também não vale a pena. Então, ou seja, qual é a minha meta? A minha meta é manter uma PAM igual a 65 milímetros de Hg. Então, isso também faz parte do pacote de primeira hora, né? A administração de 30 ml por quilo. Mas agora, tem pacientes que eu administro esses 30 ml por quilo e mesmo assim ele permanece hipotenso. O que eu vou fazer? Eu vou iniciar vasopressor, mesmo dentro da própria unidade básica, né? Então, esses pacientes, iniciar vasopressor é extremamente importante. Por quê? Porque o pacote de primeira hora inclui vasopressor naqueles pacientes que, mesmo que eu fiz os 30 ml, eles persistem hipotensos, né? Ou então eu dosei o lactato de novo e o lactato persiste alto. Então, eu preciso associar vasopressor para ele. E isso é recomendado pelo painel de Surviving Sepsis, né, de sobrevivência à sepse, e usar, mas usar que líquido? Que líquido que eu vou usar? Eu vou usar cristalóide. Eu não vou usar, por exemplo, gelatina. Eu não vou usar, por exemplo, albumina, né? Eu vou usar cristalóide, tá? Mas dentro dos cristalóides eu também tenho vários tipos de cristalóides, que a gente chama de solução balanceada, e solução não balanceada. Solução não balanceada é soro fisiológico, que tem o quê? Tem mais cloro do que a solução balanceada, né? Então, a solução balanceada é mais próximo do fisiológico. E aí, a solução não balanceada plasma, o que a gente mais tem, né? É solução de Hartmann e plasma light. Esses são os que a gente tem. Raramente, desconheço, talvez vocês possam colocar no chat se vocês têm solução balanceada ou não, mas a gente acredita que a maioria dos lugares não tem solução balanceada, né? Então, mas solução fisiológica eu tenho certeza que todo mundo tem. Então, para quem que eu vou utilizar solução, vou utilizar cristalóide e não coloide, tá? Esse é definido. Tá, e aí, quando eu comparo solução balanceada com não balanceada, eu tenho uma melhora de desfecho em termos de resposta à sepse, diminuição de mortalidade, melhor com solução balanceada do que com soro fisiológico. Como é mais cara, mais difícil da gente ter portanto, mais difícil da gente administrar. E se eu comparar plasma light com solução de Hartmann, por exemplo, ou Ringer, eu esqueci de falar que Ringer é uma solução balanceada, né? Então Ringer é bem comum em todo lugar. Então, se eu comparar plasma light com Ringer, plasma light com Hartmann, o que a gente vê? Que eu tenho a administração de plasma light, ela resulta em uma concentração menor de cloro, né, de cloreto e lactato. Então, eu consigo melhorar o lactato mais rápido e concentro menos cloreto. E muitas vezes, quando eu tenho muito cloreto, o que acontece? Eu tenho como evento adverso aumentar a chance de insuficiência renal. Tá? Então, o plasma light, teoricamente, é melhor do que Ring, é melhor do que Hartmann. Porém, ele é caro e não está disponível nas unidades o tempo todo. Então, se a gente escolher, escolher o mais fácil aí, que é Ringer, por exemplo, que é mais fácil, né? Então, isso a gente sabe que a maioria dos lugares eu tenho fácil de obter. E só uma coisa que era importante aqui é a questão da albumina. Então, não é para fazer coloide, né? Não é para fazer coloide regularmente, é para fazer cristalóide, mas existe um caso onde eu posso usar a albumina, que é aqueles pacientes que já receberam alto volume de cristalóide, e aí eu posso utilizar a albumina para esses pacientes, né? Mas a albumina é cara, não tá disponível em qualquer lugar, muito menos em unidade básica. Então,
não é o nosso foco nesse momento. E aquele paciente que eu já fiz o cristalóide, eu já fiz os 30 ml por quilo, e ele mesmo assim ele persiste hipotenso. O que eu preciso fazer? Começar vasopressor. Que vasopressor que eu vou começar? Norepinefrina. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a recomendação é usar norepinefrina como agente de primeira linha. E tá, mas a gente também tem vasopressina, não vale a pena começar a vasopressina? Se eu comparar a vasopressina primeiro, se eu comparar a vasopressina com norepinefrina, a gente vê que esse maior estudo aqui que foi publicado recentemente não mostrou diferença. Então, a recomendação, em termos de mortalidade, né? Então, a recomendação é usar norepinefrina, né? Mas agora a gente também sabe que muitas vezes não dá para a gente usar dose mais alta de norepinefrina, é pior do que eu adicionar um segundo vasopressor, tá? Que é vasopressina. Por quê? Porque a dose muito mais alta de norepinefrina eu vou ter mais evento adverso, mais taquicardia, mais alteração de microcirculação. E se eu adiciono vasopressina, eu diminuo esses eventos adversos porque a dose da norepinefrina é menor. E aí, tá, mas quando eu adiciono vasopressina? Isso é motivo de estudo. Nós estamos aqui fazendo um estudo nova, onde a gente está vendo entre iniciar vasopressina mais precocemente ou iniciar no tratamento usual. Qual que é o tratamento usual? O que normalmente a gente faz? É aquele paciente que está em uso de norepinefrina entre 0,25 e 0,5 microgramas por quilo por minuto, então eu associo vasopressina. Então, se eu atinjo 0,25, 0,3 microgramas por quilo minuto de nora, eu vou associar a vasopressina. Esse é o tratamento usual. Ah, mas é melhor do que eu usar a vasopressina mais precocemente? Não sei. É por isso que esse estudo novo está sendo feito, para eu dizer para vocês se começar vasopressina mais precocemente, associado à norepinefrina, é melhor. Vasopressina sozinho não é para começar. É para começar a norepinefrina, dar preferência à norepinefrina. E aí, numa situação onde eu estou aumentando a dose da norepinefrina, eu vou associar a vasopressina, tá bem? Então, isso também faz parte do pacote de tratamento, e eu tenho aqui um período onde eu não preciso necessariamente iniciar vasopressor logo na primeira hora, mas se ele persiste hipotenso, mesmo depois que eu ressuscitei, eu preciso iniciar vasopressor, e eu vou ver a adesão ao uso de vasopressor se ele recebeu nas primeiras 6 horas, tá bem? Então, aqui, tá, mas será que eu usar menos líquido e usar mais líquido faz diferença? Então, a gente tem 2 estudos que mostram para a gente que não. Tanto usar, olha, a mortalidade em 90 dias daqueles que usaram menos líquido foi de 14%, isso nós estamos falando de estudo em país de alta renda. Então, vocês veem que a taxa de mortalidade nesses países é muito menor do que a nossa. Nós estamos falando aqui de 14%. E liberal, ou seja, ele recebeu mais líquido do que a quantidade de líquido recebida ficava a critério médico, né? Então, vocês veem aqui, olha, que o restritivo recebeu uma média de 500 ml nas primeiras 6 horas, enquanto que o liberal recebeu uma média de 2.300 ml. E aí, fez diferença de mortalidade? Não, foi a mesma coisa. O estudo Classic mostrou a mesma coisa, só que daí foi feito em outro local e uma mortalidade muito maior, mas a mortalidade, comparando ser restritivo e ser liberal, foi a mesma, de 40% nos 2 grupos, como a gente está vendo aqui, tá certo? Uma outra pergunta que a gente pode fazer é, poxa, mas será que se eu insistir no volume e retardar o início da norepinefrina,
será que retardar o início da norepinefrina é melhor do que eu começar precocemente a norepinefrina? E vocês veem que não. Olha, a mortalidade de começar precoce foi de 28%, enquanto que a mortalidade em começar tardia foi o dobro. Então, isso mostra para a gente que eu preciso começar a norepinefrina no mais breve possível. Então, não respondeu a fluido, eu vou começar vasopressor. E aqui é um resuminho, só para a gente lembrar. Então, vocês veem aqui, à direita é aquela recomendação que eu falei lá atrás. Então, a medida de lactato e fazer a avaliação do lactato, tratar e medir o lactato, eu tenho uma recomendação mais fraca, ou seja, o que significa isso? Eu não tenho tantos estudos que realmente tenham uma qualidade boa, que pode me deixar isso mais de recomendação mais forte. Mas obter a hemocultura também não é uma recomendação, mas é um tratamento usual. Né? Ou seja, por quê? Porque eu não tenho estudos que realmente mostrem que existe uma diferença, mas isso é uma boa prática. Tá? Agora, administrar antibiótico, a recomendação é forte, administrar 30 ml por quilo de cristalóide é forte, e administrar vasopressores se o paciente persiste hipotenso, apesar da ressuscitação, a recomendação é forte. Então, isso eu não posso deixar de fazer, e a boa prática é coletar o lactato, acompanhar o lactato e coletar as hemoculturas antes da administração do antibiótico. Tá? E depois eu vou reavaliar esse status volêmico. Né? Então, eu fiz as 30 ml por quilo e vou acompanhar esse meu paciente. 6 horas depois eu vou reavaliar. E essa reavaliação vai depender, por exemplo, de eu ter à mão, por exemplo, um ultrassom, onde eu possa fazer uma avaliação de veia cava, para ver se a variabilidade da respiração é muito grande, para realmente ter certeza que esse paciente precisa de mais volume. Mas dentro do nosso contexto, hoje em dia, de unidade básica, é mais difícil. Dentro das emergências, sim, a gente tem, por exemplo, essa possibilidade de fazer ultrassom ou fazer aquele movimento das pernas elevadas, né, para saber se existe variação, e aí eu testo das pernas elevadas para saber se existe variação durante a elevação das pernas, para saber se precisa fazer mais volume ou não. Então, eu preciso reavaliar esse meu paciente quanto ao status volêmico 6 horas depois da primeira avaliação. E chegando já nos finalmente, a gente pensar, tá, mas ele não falou nada de corticoide. E corticoide, eu administro ou não administro? O que é recomendado para o corticoide? Sim, administra para quem? Não é para todo mundo. Vai administrar para aqueles pacientes que você já fez a ressuscitação volêmica, já utilizou vasopressor, e mesmo assim ele se mantém com uma PAM menor do que 65. Né? Então, aí eu começo o corticoide na dose hidrocortisona, na dose de 200 miligramas por dia, e, portanto, eu posso fazer isso logo nas primeiras 6 horas. Eu posso começar o corticoide, desde que seja um paciente que você já ressuscitou volemicamente e já utilizou os vasopressores. Né? E aqui são 2 estudos que mostram para a gente que utilizar corticoide aumentou a chance de retirada do vasopressor mais precoce. Né? Então, ou seja, administrar vasopressor também tem seus eventos adversos. E se eu administrar corticoide, eu consigo tirar o vasopressor mais precocemente, menos evento adverso eu vou ter para o meu paciente. Consequentemente, talvez ele tenha melhores desfechos. Né? Então, isso é importante. O bicarbonato, para aqueles pacientes que têm disfunção renal,
O paciente ele tem uma acidose metabólica. Essa acidose metabólica, ela pode ser, num paciente com sepsis, ela pode ser simplesmente por necessidade de volume, né? Então, se é um paciente que tem necessidade de volume, não adianta eu dar bicarbonato, eu preciso dar volume para ele, eu preciso dar líquido. Mas pode ser que eu tenha junto uma insuficiência renal aguda. Então, se eu tenho junto uma insuficiência renal aguda, aí sim faz diferença eu administrar bicarbonato, que é o que a gente está vendo aqui nessa curva direita. Olha, esse RRT o tratamento de reposição renal, hemodiálise, né? Então, eu tenho muito mais uso ou necessidade ou indicação de hemodiálise naqueles que não receberam bicarbonato e tinham insuficiência renal aguda instalada do que naqueles que receberam bicarbonato. Então, é para administrar bicarbonato para todo mundo? Não. É administrar bicarbonato para aqueles que têm insuficiência renal. E a causa da acidemia ou da acidose metabólica é a insuficiência renal e não a contração de volume, tá certo? Então, isso é bem importante e a gente lembrar disso. E aí, isso é uma sugestão de checklist que o próprio Willis, que está na página do Willis, que vocês têm aqui embaixo a referência, e é um checklist muito simples. Então, o pacote da primeira hora e a rechecagem de 6 horas. Então, eu coletei lactato? Sim, coletei data e hora. Coletei hemocultura, administrei o antibiótico intravenoso adequado antes aliás, depois que eu coletei hemocultura. Daí eu vou checar o lactato. Se o lactato estiver acima de 2 vezes o valor normal, eu vou administrar 30 ml por quilo de cristalóide. Se persistir a hipotensão, eu vou administrar cristalóide. Se persistir, eu vou iniciar o vasopressor. Se o lactato persistir aumentado, eu vou, então, repor volume ou pensar a possibilidade de uso de bicarbonato em situações onde eu tenho insuficiência renal aguda instalada. E existem alguns métodos que eu posso avaliar o status volêmico, que a beira-leito, dentro do contexto de unidade básica, a gente vai olhar para a melhora da diurese, vai olhar para a mensuração de PVC, né? Se eu tiver um ultrassom, a distensibilidade de cava. Então, tudo isso é um checklist simples que eu posso colocar à beira-leito e todo paciente que tiver suspeita de sepsis, eu vou olhar para esse checklist, tá certo? Então, é muito importante que a instituição tenha protocolos de sepse. Cada um de nós precisa ter um protocolo de sepse dentro da sua unidade. Por quê? Porque aumenta a chance de reconhecimento precoce e aumenta a chance de eu oferecer um tratamento otimizado à sepse. Então, é importante que eu forme sempre um time multidisciplinar, mantenha um protocolo de sepse e mantenha materiais de suporte, como, por exemplo, aquele checklist que você viu, ou então um quadro grande onde eu tenho critérios de CIRS, esses, critérios de disfunção orgânica, esse. Então, espalhado pelo consultório, espalhado pela unidade, onde eu possa prestar atenção e chamar a minha atenção da possibilidade de eu ter paciente séptico chegando, né? E, além disso, eu preciso definir o fluxo de triagem, como é que eu vou triar esses pacientes, como é que eu vou dispensar o antimicrobiano, né? O quão rápido isso tem que ser, lembrando que tudo isso faz parte do pacote de primeira hora, o quão rápido os exames vão aparecer e eu vou ter acesso a eles, né? E vou fazer efetivamente o protocolo. Então, promover a coleta de dados, se eu tiver alguém que possa coletar dado para a gente ver a evolução da minha unidade, e análise periódica de pontos de melhoria, onde, olha, esse mês a gente viu que a gente não conseguiu administrar antibiótico adequado na primeira hora.
ou seja, a nossa adesão à utilização de antibiótico adequado foi baixa. Então, precisamos melhorar isso. Então, a gente precisa reavaliar isso de forma regular, de forma periódica. Formar o time multidisciplinar nessa unidade é essencial e isso precisa ter o apoio dos gestores. Não adianta querer fazer isso se o gestor não estiver junto, né? Rever os processos e definir os fluxos do protocolo de sepse. É sempre importante que seja revisto as definições periodicamente e definindo fluxos, porque muitas vezes existe uma reforma, existe um outro alteração dentro da nossa unidade que a gente precisa mudar o fluxo, tá? E isso é muito importante, né? Então, os fluxos. E aí, a mensagem final é vocês lembrarem do screening e do pacote de primeira hora. Screening. Preciso olhar para CIRS. CIRS é o quê? Taquipneia, taquicardia, leucocitose e febre, né? Então, coisa simples. Tem CIRS, tem 2 desses critérios, eu preciso da avaliação médica e lembrar que existe a possibilidade de sepse. Eu preciso definir se é uma sepse provável, uma sepse possível. Sepse provável, eu vou administrar tudo e vou fazer o pacote da primeira hora, coletando lactato, coletando hemocultura antes de eu administrar antibiótico, iniciar o antibiótico na primeira hora, após o diagnóstico, infundir 30 ml por quilo nos pacientes com hipotensão ou naqueles que têm lactato 2 vezes o valor superior, usar vasopressores se mesmo assim mantiver a hipotensão e manter uma PAM-alvo de 65 milímetros de mercúrio, reavaliar o status volêmico com perfusão tecidual e lactato até 6 horas depois, e nova mensuração de lactato em pacientes que inicialmente tinham lactato elevado, 2 a 4 horas depois, para ver se eu estou clareando ou o meu lactato está diminuindo. Então, acho que é isso, pessoal. Eu agradeço muito e obrigado mais uma vez o convite e estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Obrigado, pessoal. Israel, parabéns, né, pela apresentação, foi excelente. Como a gente havia, né, comentado, e a gente fala com todos da nossa... que participam, né, do nosso projeto, nosso maior objetivo é tentar trazer de forma mais simples, né, o que deve ser feito com o paciente, e mais simples sendo mais atualizado, né? Foi uma apresentação excelente, não tenho dúvida que contribuiu muito para os colegas que atuam, né, nas unidades, e aí a gente está falando de UPA, né, nosso foco, UPA e pronto atendimento, que acaba sendo a porta de entrada mesmo mais comum desses pacientes em urgências, né? Em urgências de uma forma geral, ou seja, onde esse paciente ele realmente vai ter um divisor de águas aí no prognóstico, na evolução dele, muitas vezes, né? E quando a gente fala em sepse, foi excelente a explicação, né? Apresentar de uma forma clara e objetiva quais são os critérios que a gente tem que pensar, sepse a gente tem que pensar, se a gente não pensar, a gente não inicia protocolo, se a gente iniciar protocolo, aumenta a mortalidade desse paciente, né? Acho que vale a pena a gente começar a ler, tiveram algumas perguntas, né, que o público fez, as pessoas que estão assistindo fizeram, e que gostaria que você respondesse, por favor, e aí ao longo de vai sinalizando aí alguns pontos também, que a gente considera que é total realidade dentro das unidades, que a gente acaba visitando e fazendo muita parte, né? Dos comentários, a gente favoritou aqui 11 comentários que colocaram no chat. Se vocês quiserem colocar mais, sinta-se à vontade para ir colocando, mas a gente vai exibindo aqui alguns, então está aparecendo aí para vocês, ó, o Rodrigo SP falou, em relação ao lactato, é necessário que seja arterial? Existem alguns estudos que falam que não, porém o ILAS só fala do arterial. Ótima pergunta, Rodrigo. É arterial, tá? Precisa de ser arterial o lactato. E é importante porque o lactato venoso ele não é tão fidedigno quanto o arterial. Então, infelizmente, precisa ser o arterial.
Aí vai de encontro com a mesma pergunta, o lactato necessariamente deve ser o arterial, né, que a Luciana Sim. também perguntou. Uhum. A terceira pergunta aqui, estes formulários ou checklists serão disponibilizados para as unidades ou iremos adotar conforme a nossa capacidade? Aqui eu acho que são as unidades do segundo ciclo, provavelmente, que devem estar curiosas, na expectativa de saber como é que a gente vai manejar com eles esse novo ciclo. Fiquem muito tranquilos, porque o projeto não vem para impor nada, a gente traz as melhores práticas, o que tem de recomendado, e vocês vão construindo dentro da unidade o protocolo de vocês, mas dentro do que é baseado em evidência e do que é recomendado como melhor prática, né? Então, o checklist do ILAS, por exemplo, que o doutor Israel trouxe, a gente vai disponibilizar, a gente também tem o nosso fluxograma interno aqui do HCOR, que a gente disponibiliza para vocês, o do Boas Práticas, que nós fizemos com muito carinho para disponibilizar para vocês. Então, podem ficar muito tranquilos que ao longo das reuniões nós vamos abordando esses tópicos de pouquinho em pouquinho. Este fluxograma será disponibilizado também no mesmo assunto. Esse material, acho que aqui se refere ao material de hoje, né? Esse material estará disponibilizado via e-mail para discutirmos hoje pela manhã a CEPS e o News. Doutor Israel, tudo bem disponibilizar o material que você apresentou hoje? Claro, claro, não tem problema nenhum. Em relação ao material, por exemplo, o fluxograma, né? O fluxograma ele está público na página do ILAS. Então, é o mesmo que eu só adaptei, deixei ele mais palatável na apresentação, mas todo esse material, checklist, tudo isso, está na página do ILAS, que é fácil de vocês avaliarem, e eu posso disponibilizar, sim, o material para vocês. Seguindo aqui, a reposição volêmica deve ser feita com sais ou com glicose? Então, a reposição volêmica é feita com cristalóide, que não deixa de ser sais, tá? Não é glicose, não é soro glicosado. É soro fisiológico ou solução balanceada, onde eu tenho menos cloro. Então, nós estamos falando aí de ring lactato, a gente está falando de plasma light, mas são todos cristalóides, derivados de sal. Podemos considerar o lactato e a gasometria como parte do pacote da primeira hora? Deve considerar lactato da gasometria como parte do pacote de primeira hora. Não tenho exame de hemocultura e lactato disponível no meu serviço. Como faço o manejo desse paciente? Em relação ao antibiótico na primeira hora e administração de fluidos? Excelente pergunta. É aquilo que eu mostrei para vocês. A gente, quer dizer, pesquisadores de países da América Latina estão buscando uma alternativa para lactato. Por quê? Porque a gente sabe que o lactato não está disponível para todo mundo, né? Vocês viram aquele estudo da Zâmbia que não tem nem como acesso venoso profundo, não tem acesso ao UTI, né? Então, a gente precisa adaptar aquilo que é a nossa realidade, que é o caso aqui. Não, eu não tenho hemocultura, não tenho lactato. O que eu vou sugerir para vocês? Avaliação de perfusão periférica. Essa perfusão periférica, você percebe que o enchimento capilar está muito lentificado, né? Está acima de 2 segundos. Esse é um doente que eu preciso ressuscitar. Então, eu preciso fazer volume nesse paciente, né? E como é que eu vou controlar isso? Olhando a perfusão periférica. A perfusão periférica melhorou, eu tenho uma perfusão melhor, eu estou com a extremidade mais aquecida e eu estou observando a perfusão progressivamente tornar mais rápida, então eu estou fazendo bem para o meu paciente, eu não preciso necessariamente do lactato. Tá? Então, eu preciso utilizar a perfusão periférica como substituto. Em relação ao antibiótico e à hemocultura, realmente, se você não tem hemocultura, você vai administrar antibiótico, independente disso.
é o ideal que você tenha hemocultura antes, com certeza. Por quê? Porque a chance de você achar uma bactéria mais específica, onde você possa mudar o antibiótico para aquela bactéria e ser mais efetivo, é maior. Porém, se eu não tenho hemocultura, o que eu preciso fazer é administrar antibiótico. Então, eu tenho que administrar antibiótico na primeira hora. E fluido eu vou administrar de acordo com a minha perfusão periférica, ok? A próxima pergunta também é da Rita. Ela, acho que, na verdade, ela só fez um comentário, sim, mas a minha dúvida é se administrar o antibiótico na primeira hora, mesmo sem coletar uma cultura antes, que já foi respondida, né? Tá. Aqui, de novo, acho que em relação ao lactato arterial, novamente. E tem mais uma aqui. Diante do doente cardíaco com uma fração de ejeção reduzida e a suspeita de sepse, recomenda-se que faça vasopressor precoce? O que é recomendado é que você tente fazer um volume também. Tá? Por quê? Porque mesmo com fração de ejeção reduzida, ele vai ter ele vai ter necessidade de volume, né? Mas você faz o volume e também já começa o vasopressor. Da mesma forma, ali num dos slides eu mostrei que mesmo os pacientes com insuficiência cardíaca que receberam menos de 30 ml por quilo morreram mais, né? Então, esses pacientes eles também vão ser depletados volemicamente. E aí o ideal é que eu administre da mesma forma. E, se mesmo assim persistir a hipotensão, eu vou administrar a droga vasoativa, o vasopressor. O Matheus Jordão, em pacientes portadores de ICC e doença renal crônica, como manejar a ressuscitação volêmica inicial, né, levando em consideração a impossibilidade da infusão de 30 ml por quilo em 3 horas? Eu acho que você falou um pouquinho, mas acho que a questão dos 30 ml por quilo em 3 horas. Então, o ideal é que você consiga fazer esses 30 ml por quilo. Mas, em pacientes muito graves, o que você vai fazer é iniciar o vasopressor. E vai fazer pelo menos um mínimo de volume vai precisar. E vai administrar o vasopressor em conjunto, né? Mas precisa tentar fazer a infusão de volume também. A Cibele mandou, para as hemoculturas, geralmente a UPA não é realizado um par de cada membro. Isso impacta no resultado da investigação? O ideal é que seja um par de cada membro, mas se a gente não tem, por restrição de recurso, não vai ter problema. Dá para usar um par de hemocultura, independente de onde foi coletado. Dos comentários que a gente favoritou, eu acredito que... tem mais uma aqui. Esse último aqui. O Eduardo mandou. No caso de pacientes em domicílio com suspeita de SIRS, muitas das vezes devido a feridas contaminadas. Me refiro a pacientes de SAD. Acho que ele está querendo saber o que fazer. Eu estou entendendo o seguinte: mesmo em domicílio, ele tem SIRS e ele tem um foco infeccioso. Esse paciente ele tem suspeita de sepse, é uma sepse possível. Ele vai ter que ser tratado da mesma maneira. E aí você não vai deixar ele no domicílio, vai levar ele para ser atendido em ambiente de unidade básica, até haver melhora. Então, mesmo em domicílio, se ele tem suspeita, se ele tem 2 critérios de SIRS e ele tem a ferida contaminada, ele vai ter que ser tratado da mesma forma, vai ter que ser considerado sepse, né? Tem uma outra ali também, Sabrina, que é sobre Ringer. Antes dessa, ele pergunta se eu tenho aqui, Ringer.
A Janaína perguntou, né? Possuindo ringer Isso. lactato e fisiológico, eu priorizo o uso do ringer lactato no caso? Sim, você prioriza o uso do ringer e é o que a gente. Não é errado você usar fisiológico, tá? Por quê? Porque nós não temos uma definição clara. Então, a recomendação aí é fraca, tá bem, Janaína? Mas, dentro daquilo que a gente tem, parece que solução balanceada, vulgo ringer, funciona melhor. Então, se você tem ringer, é preferível que use ringer. Aqui, o Márcio comentou, gostaria de ouvir sobre o News 2 como ferramenta de rastreamento de sepsis, pois tem sido bastante comentado como primeira escolha. E você pode utilizar News ou Sears, tanto faz. Por quê? Porque eles são ferramentas bastante abrangentes, que têm uma sensibilidade muito boa, o que não acontece com o QuickSofra. Tá? Então, é independente você usar Sears, News ou Mills, tanto faz. Você pode usar um dos três. O Márcio também comentou aqui, que acho complementando a pergunta dele de cima, trabalho em UPA, temos exames complementares disponíveis e que ficam rapidamente prontos. Por isso usamos o SOFA para confirmar a disfunção orgânica. Não tem problema. A definição do sepsis 3.0, que é a última, ela define como sepsis aquele paciente que tem um SOFA maior ou igual a 2. Né? Só que isso já é mais difícil. A nossa recomendação, ou melhor, a recomendação do ILAS é usar SIRS, porque é mais fácil. Não é todo mundo que tem um laboratório igual você tem, à beira-mão. Então, não faz diferença você esperar o laboratório para definir sepse. É preferível que você defina com critérios de SIRS do que perder tempo esperando o laboratório. Então, a minha sugestão é que tudo bem usar SOFA, mas dê prioridade a usar os critérios de SIRS. A Tamires comentou, visto que somos pronto atendimento e o paciente de sepse é grave, é priorizado na transferência, como proceder diante da liberação tardia dos resultados, quando o paciente não está mais na UPA? Eu acho que ela se refere aqui Então, também em relação à hemocultura, né, talvez, porque não está mais na UPA. Vamos dizer, o pacote de primeira hora vai ser independente do laboratório. O pacote de primeira hora, ele independente do laboratório no seguinte sentido: eu estou avaliando o paciente está hipotenso, né? Você tem uma sepse grave, o paciente está com perfusão periférica reduzida, e isso é fácil olhar na beira-leito. Eu vou fazer o pacote de primeira hora, eu vou administrar volume. Eu preciso esperar o lactato? O ideal que sim, mas o lactato vai demorar para chegar, eu vou acompanhar com a perfusão periférica e vou administrar antibiótico. Nós estamos falando de um paciente grave, então, paciente sepse grave, o paciente que tem um choque séptico, eu preciso administrar antibiótico rápido, independente se eu coletei hemocultura ou não. Não tenho como esperar hemocultura. Você não vai esperar hemocultura. Ou você vai coletar hemocultura e vai administrar o antibiótico. Então, o pacote da primeira hora, ele tem que ser feito independente da tua facilidade com o laboratório. Só sinalizando também, isso a gente acaba levando para outros casos, né? Às vezes de urgência que a gente atende, a gente sabe que alguns exames demoram a sair o resultado. A hemocultura a gente nem fala, né? Porque realmente depende do micro-organismo crescer ou não, né? Mas alguns casos, e isso a gente trazendo aí para as outras apresentações que nós tivemos também, tipo assim, não espera-se a troponina no infarto com supra para tratar, não espera-se o lactato e exames na sepse que tem os critérios, que fecha, né, os critérios para a gente iniciar um tratamento. Talvez, pensando aqui, o que ela pode ter sinalizado é que
Não sei, teve uma outra reunião com a prefeitura que a gente fez, com a Secretaria de Saúde que a gente fez, de como viabilizar. Isso é importante Eu dentre os acho que é fluxos nesse sentido. internos, né? Eu também achei que pode ser É. isso, resultados das culturas, Tamires, Uhum. isso. Que foi um questionamento. Isso é muito importante estabelecer dentro dos fluxos internos, né? Do município, do estado, do hospital. Se a UPA ela sempre referencia para um determinado hospital, é importantíssimo estabelecer um fluxo de entrega. Não sei se é um laboratório central, e a gente aqui não tem como falar, porque cada unidade, a gente está no Brasil inteiro, então cada unidade ela tem um padrão diferente, ou direciona, nem sempre a UPA direciona para o mesmo hospital, então precisa-se ter um fluxo estabelecido, e isso em algumas cidades já é protocolo, que uma vez que o resultado da hemocultura, urocultura, seja a cultura que for no caso, né, que saia, ele precisa ser encaminhado para o hospital destino desse paciente, para que seja feito o tratamento adequado, ou descalonar um antibiótico, né, mudar a antibiótico terapia, né, para cobrir os germes que crescerem. É importantíssimo isso que você sinalizou, Tamires, e é muito importante que as secretarias de saúde internamente desenhem esse fluxo para o material não ficar perdido, porque senão, como foi sinalizado, isso é um custo a mais. Você acaba tendo o custo da coleta na unidade, o UPA, o PA, você tem o custo da coleta no hospital, e se já foi feito, eu não posso atrasar o antibiótico, e se o antibiótico já foi feito, pode, né, como foi explanado aqui, reduzir a sensibilidade da identificação do germe. Então, tem que passar para o hospital esse resultado, porque senão não adianta coletar, né? E Tamires, a gente tem conseguido fazer isso, algumas amarras já com as unidades que a gente participou do primeiro ciclo, então é possível, é só questão de tentar alinhar, tá? A gente não pode falar por todos os municípios, mas é possível fazer essas amarras, que é o que a gente vai tentar trazer para vocês também, ao longo desse segundo ciclo aí que vocês vão iniciar com a gente. Tem mais uma aqui, não, tem uma do antibiótico aqui. Boa noite. Posso administrar antibiótico e depois coletar hemocultura, depois de 1 hora? O ideal é que não, né? O ideal é que você colete antes. Mas, se você não teve tempo de coletar hemocultura ou, por um motivo ou por outro, não conseguiu coletar, mesmo assim vale a pena. Porque vai diminuir a sensibilidade? Sim, vai diminuir. Mas pode ser que a gente consiga alguma coisa. Mas não é o ideal. Aqui eu posso só sinalizar um ponto, Sá, em Claro. relação ao que a gente conversou, que o doutor Israel sinalizou, que para nós acaba sendo um ponto muito importante, para nós não, né, assim, para o assunto, para o tema, acaba sendo um ponto muito importante, que é a questão da sepse provável, né, sepse possível, assim, o que a gente sempre, apesar né, dos protocolos sinalizarem isso, de você poder aguardar, né, para iniciar a antibiótico terapia, a gente sempre, como a gente trabalha em unidades de pronto atendimento, a gente não sabe quanto tempo aquele paciente vai ficar na unidade, quanto tempo ele vai levar para ser transferido. Então, quando a gente leva para as unidades alguns pontos, a gente acaba orientando, não só como o HCOP, porque o HCOP acaba não orientando nada, a gente se baseia, né, na literatura para poder falar o que é correto, mas orientar o que é correto, mas a gente acaba sugerindo que a antibiótico terapia ela seja realizada realmente em todos os casos que a gente tenha suspeita de sepse. Aí a gente está falando pela rede, por algumas deficiências da rede que nós. Então, se a gente suspeitou, né, assim, se preenche critérios, né, para nós estarmos pensando realmente em sepse, a nossa orientação é que seja realizado, porque a gente não sabe quanto tempo o paciente vai levar. Tem a questão da troca de plantão e esse paciente ficar perdido aí dentro do fluxo interno da unidade, que isso acontece em várias unidades, onde a gente, né, enfim, das nossas visitas, a gente faz os diagnósticos. A questão da transferência desse paciente, a gente tem pacientes que levam mais de 1 hora em trânsito para poder ser transferido para um hospital de referência, isso quando a gente fala aí nos vazios assistenciais desse Brasilzão que a gente vive. Então, a gente se orienta, na verdade, a gente nem reforça muito essa questão de, às vezes, poder aguardar, né, as 3 horas para início da antibiótico terapia, porque quando a gente padroniza essa orientação, dar, enfim, seguinte critérios, a gente orienta que seja realizado, e aí no próximo momento retire a antibiótico terapia, no intuito de pecar um pouquinho pelo excesso,
mais uma vez, diante do cenário que a gente tem aí de transferência, de dificuldade de vagas, de permanência longa na unidade, ou de não conseguir alinhar e desenhar e direcionar esse paciente da forma adequada no menor tempo possível, tá bom? Só para dar esse toquezinho aí também do que o Israel falou, que às vezes a gente não enfatiza tanto nas nossas reuniões, é mais por esse motivo. Na dúvida, trata, né? É isso que a gente acaba orientando. Vou agradecer todo mundo, porque a gente já a gente está com 257 pessoas online, só tirando dúvida. A gente já passou meia hora. Eu vou fazer as últimas 2 perguntas. Eu acho que dá para a gente ir finalizando, que a gente acabou passando já meia hora do combinado aí com vocês. Mas a gente fica super empolgada, porque a gente vê o interesse de vocês. Então, estamos aí com mais de 250 pessoas super interessadas, querendo saber sobre sepsi, né? Aqui, o Rodrigo colocou. Rodrigo Braga, boa tarde. Como é feita a avaliação após a dose de ataque? Se vai continuar o tratamento em domicílio ou permanece internado? O critério são os exames? O critério é clínico, né? Então, eu vou avaliar esse paciente no mínimo 6 horas. E aí eu avaliei ele 6 horas, o paciente tem um quadro séptico, ele deve ficar em observação pelo menos 6 horas, senão às 24, no mínimo um dia, para eu poder ter certeza que ele não está evoluindo o quadro séptico dele, né? E o critério é clínico. Claro que o lactato é importante, eu coletei o lactato inicialmente, ele está acima de 2 vezes, eu preciso ver se ele clareou, ou seja, eu preciso ver se ele diminuiu, né? Então o lactato é importante, mas o que realmente vai te direcionar é a melhora clínica, não tem dúvida disso. Refletindo assim um pouquinho, né, desse ponto, assim, a sepse, como várias doenças, a sepse a gente sempre comenta que ela é uma doença, ela é uma ficção, né, muito democrático, né, vai desde as criancinhas até, quando a gente fala de AVC, a gente tem uma faixa etária mais de idosos, síndrome coronariana aguda, adultos com acima de 50, a sepse não, ela é muito democrática, então a gente pega crianças que entram em sepse, podem ter choque séptico e morrerem, a gente tem jovens que entram em sepse, que se não tratados podem entrar em choque séptico e falecerem, idosos, adultos, então ela é mais democrática do que as outras linhas de cuidado que a gente trata, a gente aborda dentro do Boas Práticas, né? Então, a sepse, Rodolfo, se o paciente já tem diagnóstico de sepse, como o doutor Israel disse, ele precisa ele precisa ser observado, né? Monitorado em especial, né, se for possível, mas ele precisa ficar em observação, porque uma descompensação clínica, ela pode acontecer realmente de uma forma muito rápida, né, e a gente precisa, como foi dito na apresentação, abordar de forma precoce para que essa deterioração, para evitar ao máximo que essa deterioração aconteça. Então, tratar e observar, porque a história de dar a volemia, o soro, o cristalóide, é administrar, olhar, às vezes precisa de mais, ou às vezes é um idoso com IC, ele precisa de menos, e aí você vai tateando. Esse paciente, ele precisa ficar sob observação mesmo, né? Tratar sepse em casa, em domicílio, é algo bem desafiador, né? Assim, não, a melhor prática, vamos falar assim, é que esse paciente seja tratado em ambiente hospitalar, para que ele tenha todos esses recursos e monitorização, a não ser que seja, né, um domicílio com mais recursos, né, enfim, com alguém olhando o paciente do beira-leito, né, Israel? Tá, sim, com certeza. Eu vou voltar aqui só no comentário do Márcio, porque ele complementou até um pouco da nossa fala. Ele falou de encaminhar o resultado da hemocultura, comunicar o resultado da hemocultura para o hospital ou fornecer etiqueta de coleta para ser checado no hospital. Então, uma outra opção é fornecer a etiqueta de coleta para que o hospital faça essa checagem dessa hemocultura que foi coletado, né? Eu até, assim, uma adição a esse comentário, um dos hospitais que eu trabalho, a gente é porta fechada, e é um hospital público que recebe pacientes de outros hospitais. E muitas vezes
a gente vê o quão importante é que eles nos forneçam o protocolo da hemocultura que foi coletado inicialmente, porque a gente vê com frequência a mudança, né, ou o direcionamento melhor do tratamento quando eu tenho acesso a essa hemocultura inicial. Então, isso diariamente, eu vivo isso. A Leuda de Oliveira Souza me perguntou qual antibiótico de primeira escolha? Então, isso depende do foco, né? Então, se é um foco respiratório, né, uma pneumonia, é um paciente que está chocado, um paciente que está um quadro mais grave, eu vou utilizar cefalosporina de terceira geração e vou usar macrolídeo. Se é um foco urinário, eu já posso pensar numa quinolona, eu posso pensar numa sulfa, né? E aí e se é um foco abdominal, eu vou pensar, por exemplo, ampicilina subactam, porque eu preciso dar prioridade, eu preciso dar espectro, aumentar o espectro para anaeróbio, que não é o caso quando eu penso em respiratório, exceto se é broncoaspiração, né? Então, isso vai depender muito do foco, certo? Tem mais perguntas, mas eu acho que a gente vai finalizando, né, por conta do horário. Deixa eu só responder uma ali, Sabrina, aqui. Ceftriaxona ou meropenem, em pronto-socorro básico na primeira hora. Pelo amor de Deus, ceftriaxona. Pelo amor de Deus, não façam meropenem, exceto se eu já tenho um bicho que é só sensível ao meropenem. Tá? Então, isso é muito importante. E a gente vê isso no dia a dia, né? Eu estou falando de finalizando, mas por conta dos horários de vocês mesmo. Não, eu sei. A gente vai ficando. Eu acho que é isso. Tem mais uma aqui, ó, da Luciana. Qual seria o tempo ideal para a coleta de um novo lactato? Depois que eu fiz o lactato, né, que iniciei o pacote, após a infusão de antibiótico terapia e ressuscitação volêmica? Então, no máximo 6 horas, mas o ideal é que seja entre 2 e 4 horas, tá? Mas no máximo 6 horas depois que eu fiz a reposição volêmica. E porque você vai direcionar, o lactato vai te ajudar a tomar a decisão. É isso. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, teve bastante. Agradecer também a resposta do Forms que vocês enviaram. A gente teve muita resposta agora pela manhã. Chegamos em 60 respostas aí. Muitos dos assuntos que estão lá foram abordados aqui. Fala muito assim da dificuldade da equipe em conseguir implementar o protocolo e no rastreamento precoce e da dificuldade de engajamento com a equipe médica também. Isso também são coisas que aparecem bastante no nosso Forms. Eu não sei se a doutora Camila e o doutor Israel querem comentar um pouco sobre essa questão do engajamento da equipe e sobre a dificuldade do protocolo em si, né, de conseguir fazer com que o protocolo engaje dentro da unidade. A gente vê, sim, eu vivo isso. A dificuldade, eu acho que é mais difícil eu engajar o médico do que eu engajar o multiprofissional. É muito mais difícil. O médico é muito mais chato, o médico se acha, e aí é difícil de fazer ele realmente comprar essa ideia. E então é muito mais fácil a gente começar com a equipe multiprofissional e aos pouquinhos sempre olhando, né, para aquele médico que é mais próximo de vocês e que pode ajudar melhor, mas é essencial que a equipe médica esteja engajada. Falo minhas palavras de Israel, ele disse tudo. Eu acho que assim, protocolos existem para ser usados e a gente tem uma resistência grande. E acho que Israel, assim como médicos, nós temos toda a liberdade, né, de poder falar. Médico seria o elo da cadeia aí de abordagem que a gente encontra maior resistência, né? Parece paradoxal, não deveria ser assim,
porque a gente tem total noção, todos nós que trabalhamos na área da saúde, a gente tem noção de como os estudos são feitos, a gente sabe o quanto o guideline é sério para poder ser realizado, para poder chegar a uma orientação que vai guiar condutas mundialmente. Então, assim, os guidelines são feitos para serem utilizados, assim, não são receitas de bolo, tem as variações de cada um dos pacientes, mas, assim, protocolos institucionais, eles são utilizados para serem seguidos, para que a gente tenha, exatamente, protocolo, para que a gente tenha uma rotina de utilização, para que o pronto-socorro não comece com meropenem, né, numa BCP comunitária, por exemplo. Então, para isso, para que a gente não crie resistência, para que a gente não esteja fazendo mais mal, trazendo mais malefícios para o paciente do que bem. Acho que essa é a regra número 1 da saúde, né? Como já dizem, não fazer o mal, fazer menos, né? Fazer o necessário, na verdade, né? Não fazer o mal. Então, protocolos precisam ser seguidos e se uma gestão forte, ela é fundamental, assim. Uma gestão atuante, uma gestão que cobre indicadores, que mostre, olha, esse mês nós não abrimos, nós temos 700 atendimentos dia na nossa UPA, por exemplo, e nós no mês, 700 dia, no mês nós temos 30 casos de sepse. Vamos checar, vamos avaliar quais são os critérios que a gente precisa utilizar para que a gente tenha o diagnóstico, para que a gente pense, será que não tem? Será que a nossa unidade ela é diferenciada do restante da epidemiologia do mundo inteiro? A gente tem tão pouco caso de sepse, né? Assim, então, é importante a gestão estar orientada dos critérios, estar orientada epidemiologicamente o que é, para que eles possam cobrar dos médicos, né, dos profissionais de saúde, a identificação. E uma vez identificando, que existam protocolos para serem cobrados também dentro de cada unidade, para que esse paciente tenha um melhor atendimento. A gente atua em UPA, e mais uma vez eu falo, a gente sabe que falta medicamento, falta coleta de hemocultura, às vezes falta não tem possibilidade de coletar o lactato arterial dentro da unidade, não de coletar, né, mas de analisar, e que a gente tem poucos recursos para algumas coisas, mas fazer o melhor com o que a gente tem, eu acho que é o melhor do que a gente pode trazer aqui dentro do nosso projeto, né? Se eu não tenho se faltam alguns itens dentro do meu protocolo de sepsis, que eu faço o melhor com o que eu tenha. E entre eles é ter protocolos e seguir os protocolos, assim, inicialmente, né? Saber identificar e colocar esse paciente no protocolo e seguir. Se a gestão, a gente tem uma experiência muito, muito ampla, né, em unidades, essa questão de gestão de unidade, a gente roda muito em muitas unidades. Então, quando a gestão ela está mais presente, ela está mais no cabresto, ela está cobrando mais, são as unidades que têm os melhores resultados, né? E melhor resultado significa menor mortalidade, melhor resultado significa melhor tratamento do paciente, melhor resultado significa que aquele paciente está sendo melhor conduzido, né? Então, fica aí a dica, né? Gestores, né, atuem aí dentro das suas unidades e cobrem dos seus colaboradores, né, dos médicos, do pessoal da enfermagem, a abertura de protocolo, um cobrando o outro no sentido positivo, um sinalizando para o outro, pode ser sepse, isso ajuda muito também. Né, aquela cobrança positiva, indicação positiva, a competição positiva, que plantão abre mais protocolo de sepse, mais nesse sentido, assim, né, para que a gente faça o melhor para o nosso paciente, que é o objetivo mesmo, tá certo? E só complementando, te garanto que abrir protocolo de sepse a mais é melhor do que abrir a menos, não tem dúvida disso, porque você vai poder sempre chegar à conclusão, não é sepse, não tem, né? Descalona, volta para trás, tira o antibiótico, né? Tira o antibiótico, descalona, você fez mais para o teu doente do que você aquele, eu fiquei na dúvida, acho que não vou fazer. Na dúvida, faça. Na dúvida, é melhor e vai te facilitar a vida e vai melhorar muito a vida do doente. Com certeza. Tá bom? Tá certo, pessoal, a gente queria agradecer muito a presença de todos, a gente está muito feliz com essa jornada pela sepsis que tivemos hoje. Um agradecimento muito especial a Israel, que é uma pessoa que, né, participa da nossa instituição, do HCOR, pela sua disponibilidade de estar conosco hoje, né, uma pessoa com tamanho, gabarito, formação e tudo, está aqui com a gente aí nesse workshop, compartilhando todo o seu conhecimento, compartilhando os guidelines. A gente está muito feliz aí com a reverberação e com a participação de todos. E a gente fica à disposição e mês que vem tem outra. Eu que agradeço, Camila. Eu agradeço a confiança, o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Mais uma vez, viu? Obrigada, pessoal. Quem não assinou a lista, lembrar de assinar a lista, por favor. Obrigada.
Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada, doutor Israel. Tchau, gente.